Você já se sentiu como um salmão nadando contra a correnteza? Enquanto todos ao seu redor seguem uma direção, você sente no coração que precisa ir para o lado oposto? Eu quero falar hoje com você, mulher preciosa, que muitas vezes se pergunta por que sua fé a coloca em rota de colisão com o mundo. Imagine uma mulher no supermercado, todos correndo para as promoções, empurrando carrinhos, mas ela para, fecha os olhos e sussurra uma oração de gratidão pelo pão que tem em casa. As pessoas passam e olham estranho. Por que ela é diferente? Porque a fé verdadeira sempre nos faz nadar contra a corrente. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7,13. O próprio Jesus nos avisou: o caminho da fé é estreito, e poucos o encontram. Deixe-me contar sobre uma mulher que conhecia bem essa sensação de nadar contra a correnteza. Seu nome era Maria de Nazaré. Quando o anjo Gabriel apareceu para ela, imagine a situação: uma jovem prometida em casamento, recebendo uma notícia que mudaria sua vida para sempre. A multidão ao redor de Maria não entenderia. Uma gravidez antes do casamento? Naquela cultura, isso significava morte por apedrejamento. Todos diriam: isso não pode ser de Deus. Mas Maria, com seu coração de fé, disse algo revolucionário: seja feito em mim segundo a tua palavra. Lucas 1,38. Maria escolheu crer quando todo mundo duvidaria. Ela caminhou contra a multidão da desconfiança, contra a multidão do medo, contra a multidão da lógica humana. E sabe por quê? Porque mulheres de fé genuína sempre reconhecem a voz de Deus, mesmo quando ela sussurra o impossível. José, seu noivo, quase a rejeitou. Os vizinhos cochichavam, mas Deus tinha um plano que só ela, no início, conseguia enxergar. Sabe por que você se sente assim? Porque Deus está moldando algo especial em você. Quando um ourives trabalha com ouro, ele precisa separá-lo das impurezas. O ouro puro não se mistura com qualquer metal. Ele tem uma pureza que o distingue de tudo ao redor. Você não está sozinha por acaso. Você está sendo refinada. Deus está retirando de sua vida tudo que não ressoa com seu propósito. Às vezes, isso significa perder amigas que só queriam fofoca. Às vezes, significa sair de ambientes onde sua luz incomodava a escuridão dos outros. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5,14. Mulher, você não foi chamada para se esconder. Você foi chamada para brilhar. E luz verdadeira sempre causa reação. Alguns correm para ela, outros fogem dela. Sua fé não é um problema, é sua maior força. Quando você ora em vez de fofocar, quando você perdoa em vez de revidar, quando você confia em vez de se desesperar, você está mostrando ao mundo um caminho diferente. Isso incomoda quem escolheu viver na mediocridade espiritual. Porque uma mulher de fé caminha contra a multidão. Bloco 4. Momento íntimo. Agora eu quero fazer uma pergunta que pode tocar fundo no seu coração. Você está disposta a continuar caminhando contra a multidão, se isso significar caminhar ao lado de Jesus? Porque vou te contar um segredo que mudou minha vida. Você não está caminhando sozinha. Jesus também caminhou contra a multidão. Quando todos gritavam, crucifica-o, quando todos o abandonaram, quando até seus discípulos fugiram, ele continuou. Não por teimosia, mas por amor. Amor por você. Sabe o que acontece quando você escolhe o caminho estreito? Você descobre que há uma multidão diferente caminhando com você, uma multidão invisível aos olhos humanos. São os anjos de Deus, é o Espírito Santo. São as orações dos santos que já partiram. É toda a nuvem de testemunhas que a Bíblia fala. E sabe quem mais está nesse caminho? Outras mulheres de fé como você. Elas podem estar espalhadas pelo mundo, mas vocês estão unidas pelo mesmo Espírito, pela mesma determinação de não baixar a cabeça diante deste mundo.
Porque uma mulher de fé caminha contra a multidão. Bloco 5. Revelação profunda. Mulher amada, deixe-me revelar algo que vai transformar sua perspectiva para sempre. Você não caminha contra a multidão por ser rebelde. Você caminha contra a multidão porque foi chamada para liderar uma geração. Deus não te separou da multidão para te punir. Ele te separou para te preparar. Toda grande mulher de Deus na história precisou primeiro aprender a andar sozinha com Ele antes de poder guiar outros. Débora precisou se sentar sozinha debaixo da palmeira antes de liderar Israel à vitória. Esther precisou jejuar sozinha antes de salvar seu povo. Você sabe por que as pessoas se incomodam com sua fé? Porque ela expõe a superficialidade delas. Quando você ora pelo inimigo, mostra que elas guardam rancor. Quando você perdoa rapidamente, revela que elas vivem em amargura. Quando você confia em Deus nas crises, evidencia que elas confiam apenas em si mesmas. Sua caminhada contra a corrente não é um desvio, é um chamado. Deus está te usando para mostrar que existe outro jeito de viver. E um dia, quando a tempestade vier sobre todos, eles vão correr atrás de você perguntando: como você consegue ter tanta paz? Porque uma mulher de fé caminha contra a multidão. Bloco 6. Oração de decisão e compromisso. Mulher preciosa, chegou o momento de você fazer uma escolha que vai determinar o resto da sua jornada. Você vai continuar pedindo desculpas por ser diferente ou vai abraçar com orgulho o chamado que Deus colocou sobre sua vida? Vamos orar juntas agora. Senhor Jesus, eu entendo agora. Não estou caminhando contra a multidão por acaso. Tu me chamaste para ser luz em meio às trevas, sal da terra em meio ao que está sem sabor. Perdoa-me pelas vezes que quis desistir de ser quem tu me chamaste para ser. Hoje eu escolho abraçar minha diferença. Escolho caminhar contigo, mesmo que seja sozinha. Sei que não estou realmente sozinha. Tu estás comigo. Teu Espírito me guia, teus anjos me protegem, e há uma multidão de mulheres fiéis como eu espalhadas pelo mundo. Senhor, usa-me para abrir caminhos onde outros só veem muros. Que minha fé inspire outras mulheres a não desistirem de seus sonhos divinos. Que eu seja ponte entre o céu e a terra, levando tua luz aonde quer que eu vá. Em nome de Jesus, eu declaro: não vou mais pedir desculpas por ser uma mulher de fé. Vou caminhar com a cabeça erguida, sabendo que fui escolhida para fazer a diferença. Amém. Mulher, se essa oração tocou seu coração, você acaba de fazer a escolha mais importante da sua vida. Continue caminhando. O mundo precisa de você exatamente como Deus te fez.